Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês que estão assistindo aqui o nosso podcast? Estamos aqui com a nossa segunda edição do podcast NVCast da Nova Vida e estamos aqui com pessoas muito bacanas para falar com vocês sobre o que hoje, André? Hoje o tema? Tema? O crente home office. Crente home office. E esse é o tema para você mesmo que está assistindo a gente aqui. Você mesmo que está em casa assistindo com pijama, pantufa, tomando a sua Coca-Cola, comendo a sua pipoca. E não tá indo na igreja assistir o culto, tá bom? Assiste então, a pregação do pastor Kenji comendo fofura. Exatamente. É isso aí. Então, quem é que tá aqui com a gente hoje, Matheus? Matheus, Obrigado. Quem que tá aqui hoje? Quem que tá aqui com a gente hoje, André? Antônio, técnico lá da igreja. O Técnico. Nossa, rebaixou agora, hein? Só faz tudo. Ele faz tudo da igreja, ele tem uma empresa de design, né? É especialista em logomarca. Ó, o logo do nosso podcast foi ele que fez, gente. Tá aqui, ó. E aí, Antônio, fala um pouco mais aí da sua empresa aí, como que é? Eu trabalho com parte de design, basicamente identidade visual e criação de sites. E o Matheus, que é o TI também da igreja lá. Não, mas ele trabalha com TI também e lidera ali a parte da comunicação da igreja. E trabalha onde? Trabalho na empresa francesa, coordenador TI Latam. Atualmente eu estou dentro do site do Latam. Isso aí. É isso aí. Então vamos começar com a primeira pergunta. Samsung ou Apple? Olha, já perdeu 50% dos inscritos quando você xingou os caras que estavam de pantufa. Agora você falou Samsung, já perdeu mais 50%. Já tá ficando 100% inscritos já. Vamos evitar polêmicas. Bom, crente home office. O pessoal aí que aproveitou a pandemia, que ficou em casa porque não teve culto presencial e tudo mais, né, André? Acabou que ficando desacostumado depois do pós-pandemia, né? Desacostumou e continuou em casa. A igreja já voltou às suas atividades normais e continua em casa. Eu queria saber de vocês, o que vocês têm de opinião com relação ao crente que deixou de ir para a igreja para assistir o culto, ver o pastor Kenji de casa e não está congregando com os irmãos pessoalmente. Acho que assim, no ponto de vista, é um assunto um pouco delicado que você tem que pôr isso na balança. Você não pode generalizar, tipo, não, todo mundo tá ficando em casa e tá assistindo. Existem casos e casos que, tipo, é algo hoje em dia extremamente necessário você ter o culto virtual, você ter o culto passando. Às vezes a pessoa tá com um grupo de risco em casa, às vezes a pessoa acabou tendo que fazer uma viagem a trabalho, ou tá no hospital acompanhando alguém e não pode ir na igreja. Então, tipo, é um assunto que você não pode falar, isso é errado ou isso é certo. Então, é uma balança que você tem que falar, bom, o cara tá todo domingo em casa, de pantufa, comendo pipoca, e com preguiça de ir, é um cenário. Então, você fala pro cara, tá na hora de você levantar e começar a viver. Mas o cara que, tipo assim, tem um porquê atrás, tem uma história atrás, eu acho que é um ponto que também nós temos que ter. Existem os dois e tem que ter os dois. Uhum. Perfeito. Eu entendo mais ou menos da mesma forma. Eu acredito que a tecnologia facilitou muito, né? Hoje, através da internet, a igreja consegue atingir pessoas do mundo inteiro, não mais só da comunidade local. Isso é realmente fantástico. O problema mesmo, que acho que esse é o tema mais polêmico aqui, realmente é a geração do crente home office mesmo, né? Aquele crente que ele acredita que apenas assistindo a palavra do pastor, ou mesmo alguns influenciadores e pastores, etc., ele já está alimentado espiritualmente, isso para ele basta. Quando na realidade a Bíblia deixa claro que a igreja ela é uma comunidade. É necessário que nós tenhamos essa vivência interpessoal ali, inclusive com desafetos também, pessoas que nós não temos tanta intimidade, faz parte disso para o crescimento da nossa fé. Né? Eu penso assim, pelo menos. Inclusive, né? Me fugiu o que eu ia falar, então pode continuar aí. Não, só complementando um ponto que o Antônio falou. Se você vier logo pós-pandemia, um incentivo muito grande de empresas, tanto empresas quanto grandes negócios, o usuário em casa para mim é mais barato. O usuário em casa trabalha mais, o usuário em casa não tem custos operacionais, não tem café, não tem luz, não tem água, não tem aluguel de espaço. E você vê que agora
tá começando já a migrar pro tipo, pera, eu preciso daquele cara aqui dentro. Ele em casa, ele tá trabalhando mais, mas não tá trabalhando mais tão bem quanto ele trabalhava aqui. A quantidade se aumentou, porém a qualidade caiu. Porque é aquela coisa que a gente tava conversando até outro dia no escritório. Quando você tá em casa, você tá sentado em casa sozinho, pô, você tá focado o dia inteiro no seu trabalho, você não sai pra nada, você não faz nada, você não almoça, você não faz nada. Quando você tá no escritório, pô, você faz aquele relacionamento com o seu amigo do lado, você faz uma reunião cara a cara, que isso muda muito. Um ponto a produtividade. A produtividade e as reações. Porque quando você tá em casa e você tá irritado com o cara, você muta seu microfone, você xinga ele tudo quanto é não possível e volta pra reunião. No dia a dia, você tá numa sala de frente a frente, eu não posso multar meu microfone e te xingar que você vai conseguir me ouvir. Então as reações mudaram e isso tá fazendo falta hoje em dia. Então você vê que se isso tá fazendo falta na empresa, imagina na igreja. Porque você tá em casa assistindo o culto, não é a mesma coisa do presencial. Apoio 100%, falo que inovação para mim é essencial em qualquer lugar, mas tem inovação que tem que ser feita com cuidado. Exatamente. Como que você vai exercer, por exemplo, a paciência cristã, capacidade de suportar uns aos outros lá do Paulo, né? Simplesmente assistindo o culto de longe, né? Aí você tem que fazer isso suportando a sua esposa, seus filhos. Não, e hoje em dia você tem o famoso vezes 2, né? Que você assiste o culto de 2 horas em 45 minutos. Você põe lá. Verdade. Ainda mais tem gente que fala então... Bem devagar, com certeza. Vai tendo 2. Ficou legal, tá pregando melhor. E tem gente que pula todo o culto só pra ver a pregação. Isso, é verdade. Não, mas tem gente que pula pra ver o louvor também, peraí. Não, mas eu acho que sim, o pessoal, as pessoas usam muito a desculpa de que Deus está em todo lugar, então eu não preciso da igreja. O meu corpo, né? A nova igreja, né, isso falou no podcast lá também do concorrente. No Bibotalk eles falaram que se usa muito a desculpa para não ir para a igreja, não só dos crentes home office que nós estamos falando aqui, mas das pessoas que também são desigrejadas. Que é o quê? Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Então nós somos a igreja. De fato, nós somos a igreja. Mas para não ficar só nas nossas palavras, eu quero citar aqui, Hebreus 10:25, que diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremo-nos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia do Senhor se aproxima. Então, ou seja, a própria Bíblia fala que existia uma época lá que o pessoal também começou a ter uma deserção da igreja, por conta disso, por conta se eu consigo ouvir o pastor de longe, eu não preciso ter o contato com o irmão chato, sabe? Mas nós temos uma necessidade de sermos pastoreados também. Sim. E não tem como ser pastoreado por uma tela assistindo simplesmente. Inclusive isso é uma discussão entre os pastores. Por exemplo, nós temos lá o nosso pastor Kenji, tem um privilégio de ter um pastor que é doutor e tal. Só que as pessoas estão em casa, às vezes assistindo outros cultos, sendo doutrinadas por outros pastores. Chega lá na igreja, pastor, mas eu ouvi isso aqui lá. Então, assim, tem essa dificuldade também de se ficar em casa, essa dificuldade que os pastores estão tendo de conversar com as ovelhas, porque elas estão ouvindo de muitos pastores. Tendo muito, como que é aquela frase que se usa? Tem muito cacique para pouco índio. É isso mesmo. Viu, galera? Que vocês estão assistindo aí, ó. A TV de vocês, o celular de vocês vão pro céu e vocês não. A TV frequenta mais o culto que vocês aí, ó. A TV frequenta mais o culto que vocês, então vão pra igreja. O celular frequenta mais o culto que vocês. Mas se você for pensar na ponta, isso é uma verdade, porque quando você tá em casa no celular, quando você tá em casa na TV, você não tá focado 100%. Ela tá transmitindo 100%. 100%. Mas você tá brincando com o cachorro, tá vendo um feed do Instagram, foi estourar uma pipoca no micro-ondas. Uma coisa foi vestir a pantufa. Não, está de pantufa. Mas interessante uma discussão que a gente tem sempre lá em casa. Minha esposa sempre briga comigo nesse sentido, confesso aqui. Mas é o quê? É de dar um tempo de qualidade. O que é você dar um tempo de qualidade? É você estar focado exclusivamente naquilo. Então, quando você vai para a igreja, não dá muito para você fazer isso. Então, você está ali focado, o pastor está falando, tem pessoas do seu lado. Então, você está focado, você tirou um tempo exclusivo para o Senhor.
Então você vai na igreja, você vai ali prestar um culto. É muito difícil você imaginar que você está prestando um culto ali, né, na sua casa, sozinho, né? Então você não está sentindo o calor. Não que não haja, né, o caso igual o Matheus falou bem. Nós tivemos testemunhos assim lá na transmissão. Sim. De pessoas que estavam no hospital e só conseguiram ouvir o culto da nossa igreja porque tinha transmissão. Né? A gente ouviu muito isso na pandemia, muito. Mas não tiro, né, o mérito, a importância de vir à igreja. Não, e assim, é para deixar claro, não é que nós somos contra o home office. Pelo contrário, nós somos 100% a favor do home office. Tanto na igreja quanto no seu dia a dia de trabalho, foi algo que ajudou muito as pessoas e quebrou muitos paradigmas. Então você estar em casa um tempo a mais com sua família enquanto você trabalha, é legal. Durante um culto, você, tipo, não posso ir hoje, eu tenho um compromisso. Ou você assistir mais de um culto por dia. Ou vou na igreja de manhã, à noite assisto remoto. Ou assisto EBD pelo YouTube e vou depois pro culto. Então assim, não é que nós somos contra. É que tudo que é demais não é legal. Então tem que ser moderado as coisas. E essa é uma coisa que nós estamos vendo que está começando a voltar a mudar porque era pré-pandemia. Eu acredito que nós nunca vamos voltar a um 100% presencial. Nós nunca mais vamos ter nada mais online, 100% presencial. Vai ter um congresso da igreja, vai todo mundo viajar lá para não sei na onde para ter o congresso. Eu acredito que isso não seja mais viável. Não faz muito sentido, não faz muito sentido você trazer um cara lá do Acre para São Paulo para assistir um congresso. O custo de viagem é muito caro, tudo é muito caro. Ele consegue fazer esse congresso remoto, não só assistindo, participando também via plataformas... Interagindo em tempo real. Ao vivo. Então, plataformas de videoconferência que tem hoje em dia, umas tecnologias fora da curva, mas... O que a gente é contra é a preguiça, né? A preguiça, isso. A preguiça é o problema. Você pode ir e não vai. Não é o home office em si. O problema é a preguiça do ser humano de acordar às 8 horas da manhã. Liguei a TV. Não quer ir pra não suportar o irmão, sei lá. Ou por não suportar o irmão, ou porque, tipo, não tem lugar onde parar o carro. Pelo amor de Deus. Você deixou de ir num restaurante porque não tinha lugar pra você parar? Vivando lá, tava com a fila lá até... Então, o pessoal fica no Dia das Mães 4 horas na fila do Vivano, 4 tem horas. Paciência 2 horas no quarteirão pra achar uma vaga. Pelo amor de Deus, né? É complicado. Eu tenho medo de parar lá porque vão roubar o... Gente, né? Deus protege. Deus guarda. Deus guarda. Se Deus não guardar, é porque não era pra ser vão vigiar a sentinela. Aleluia! E aí, Antônio, o que você acha? Não, eu concordo. A questão é, será que a internet substitui de alguma forma a vivência cristã? Porque a gente vai na igreja, o André sabe, né? Nós somos geralmente os últimos a sair. A gente é o primeiro a chegar, já deixa o carro lá, porque vai pro ensaio e não consegue mais sair, né? Porque tem que sair antes da gente ali pra gente poder liberar os carros e tal. E a gente fica batendo papo, conversando. É muito gostoso, né? Essa vivência. A gente também sai direto aqui, a gente aqui, né? Sim. Vai comer fora, vai passear. Então essa vivência, eu acredito que isso faz parte do crescimento cristão também. Essa vivência. Viver em comunidade. Né? Em comunidade, exatamente. Agora, dá pra fazer isso só na internet também? O pastor Elcio, ele teve uma experiência, ele contando pra mim, que eles lá transmitiam, né? Mas assim, lá tinha as suas dificuldades, né? Técnica, de pessoas também. Então, mas o que ele fez? A igreja dele é bem pequena, tem poucos membros. Ele cortou a transmissão. Cortou. Aí perguntaram pra ele, né? Algumas pessoas online perguntaram: pastor, não vai ter mais transmissão? Não vai ter, infelizmente. Tá faltando pessoa pra transmitir, tal. A igreja no outro domingo, tipo assim, de 30 pessoas começou encheu 50, 60. Ele falou: parem de transmitir. A experiência dele foi diferente, né? Então, assim, eu acredito que nós chegamos num ponto, igual o Matheus falou, de reflexão. Peraí. É isso mesmo que a gente quer? Como que a gente vai ter que fazer? Vamos chegar no equilíbrio? Será que uma opção seria não transmitir ao vivo e deixar gravado? Por exemplo, ele não vai ter a experiência do culto, os louvores, testemunhos, oração e etc. ao vivo, um exemplo. Para ficar aquele jogando a ideia. Mas a gravação fica para a posteridade, até porque todas as palavras podem ser assistidas dali 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então, mas a gente volta naquele ponto que a gente acabou de falar. A gente sai do equilíbrio de novo e vai pro radical. Então não vai ter mais. Ponto. Acabou, não quero mais. Vai ter só gravação. Vai ter só gravação. Se você quer, você que se levante e vá. Eu acho que aí você acaba impactando pessoas que não tinham nada a ver com a história.
E aí você acaba impactando aquela pessoa, tipo assim, o cara que tá viajando, o cara que tá no hospital. Já teve vários exemplos lá no próprio na igreja, que você via lá, tô aqui com o hospital, pedido de oração, tô aqui com o hospital com a minha mãe, ela tá internada na UTI, podemos orar por ela, ou vai passar uma cirurgia agora. Então, assim, é bem o que o André falou, nós não somos nem contra nem a favor, é o equilíbrio. Então vai ter que ainda vai ter que existir a transmissão, infelizmente. Felizmente, né? Não infelizmente, felizmente. Mas vai ter que ter o local e vai ter que ter algum incentivo da pessoa. Não adianta a gente também começar a pegar na mãozinha do cara e falar, vamos filho, vamos comigo. E colocar ele sentado lá, que ele vai ficar o culto inteiro assim, ó. Olhando pro teto e não vai prestar atenção. É perigoso ele prestar atenção, mais atenção em casa do que lá. Sim. Aquilo tem que partir da pessoa, tipo, não, peraí. É verdade, eu preciso estar mais lá, eu preciso aguentar o amiguinho do meu lado gritando, eu preciso aguentar a criançada correndo no culto, eu preciso começar os caras do louvor errando, os caras do louvor desafinando. Vem cá, assiste o culto aqui pessoalmente, mas tá aqui o celular, o link, aí a pessoa tá aqui o culto e tá vem presencial e assiste pelo celular, pronto. Vem presencial e assiste pelo celular, senta lá. Então, eu acho que tem que existir sim o equilíbrio, em tudo tem que existir um equilíbrio. Tem que ter o online, ao vivo, e tem que ter o presencial pro cara sair de casa e ir lá. O que aconteceu, assim, isso sem precedentes, assim, o que aconteceu foi que a facilidade que a mensagem tem chegado a pessoas por conta da internet, até do culto ao vivo, porque é uma experiência diferente ao vivo mesmo, né? Por mais que a gente fale assim, a gente é as pessoas aqui, mas... existe essa questão mesmo, a pessoa de ela ter essa flexibilidade e não deixar mais de cultuar. Então, antigamente, às vezes ela tinha só a opção de ir na igreja e quando ela saía, não ia para a igreja. Então, agora ela pode estar na igreja dela, lá onde se quer. E ainda assim, ouvindo o pastor Kennedy pregar ao vivo, ouvindo os irmãos do louvor lá, né, a oração, uma coisa bem da comunidade dela. Um exemplo bem legal dessa balança do que a gente faz hoje em dia nas igrejas é assim. Muitos shows hoje em dia são transmitidos. Mas você deixa de ir no show porque ele tá passando no Multishow? Você não deixa. Tá lotando. Porque pra você, a experiência do show é uma, a experiência na televisão é outra. Então você não deixa de ir num show porque, não, vai ter transmissão, eu vou ficar em casa assistindo então. Pelo contrário, você paga R$1.000, vai sei lá quanto pra entrar no show, pra ir lá até o local. Por quê? Porque a experiência do local é diferente de uma... Mas e aquele cara que não pode ir no show? Então, peraí, não vai mais transmitir, então o cara que não pode ir no show se lascou. Ele que se vira... Mas como nós vamos incentivar a geração, o pessoal da pantufa? Você, fala igual você queira. Porque talvez ele não queira ir presencialmente no culto, não porque... porque é necessariamente longe, ou estou cansado, etc. Às vezes tem outros motivos muito mais... graves que poderiam ser inclusive tratados na igreja, como por exemplo, ele não quer olhar para a cara de um outro irmão que ele brigou, por exemplo. Então, ao invés de se resolver o problema, é mais fácil, mais cômodo ficar em casa. E essa geração vai se acostumando, esse pessoal vai se acostumando, fica em casa e acredita que está sendo alimentado espiritualmente, que aquilo é o suficiente. Então, como que a gente traz esse pessoal de volta para a igreja? Eu acho que o primeiro ponto, e o mais importante, é a ação do Espírito Santo. Ponto. Tem que tocar no coração Deus dele. falou agora em crente, hein? Olha! O selo pastor Kennedy de qualidade. Ação é o primeiro ponto. O fator incomodar-se por não estar indo é o primeiro ponto. E outra coisa que nós já estamos fazendo são ações. Eu comparo muito a igreja com empresas porque o objetivo final é diferente, mas o meio é igual. Então, assim, as empresas também estão brigando para trazer funcionários de volta. Então, o que as empresas fazem? Putz, hoje vai ter o dia do açaí aqui, ó. Todos os funcionários podem ter açaí, vem aqui, come açaí, não sei o que lá. Na igreja nós estamos fazendo o mesmo. Nós já estamos... Tem o Mario Kart que vocês estão oferecendo. Pô, o cara sair de casa para ir jogar no Mario Kart na igreja... mas ele vai para a igreja para jogar Mario Kart? Que igreja é essa? Não, o Mario Kart é a isca. O que tem atrás da isca que é o importante. Então, é isso que tem que ser feito. Tem que ser feito ações para que a pessoa queira levantar da cadeira e ir para lá. Então, assim, se começa no Mario Kart, ele vai no Mario Kart, ele fez um amigo. Beleza, não sei o que lá. Esse amigo vai começar a incentivar. Vamos junto, porque depois de lá a gente vai comer uma esfirra. Vamos no culto, porque depois de lá a gente vai lá pra minha casa jogar Mario Kart. Então, essas ações de marketing, vamos chamar assim, incentivam a pessoa a querer ir.
Porque a ação de marketing, o que ela faz? Ela vai te chamar. A hora que ela te chamar, ela vai começar a te envolver naquele meio. Você é de identidade visual, sabe mais do que eu disso. Vai começar a te envolver naquele meio. E daquele meio, você vai querer ficar lá. Então você vai querer ir lá, você vai querer ir lá para encontrar com seus amigos, interagir com seus amigos. Você vai criar um âmbito social. Só rapidinho, só para falar o que o Mateus falou ali, para basear o que o Mateus falou na Bíblia, né, a respeito do Espírito Santo. Ó, Zacarias 4:6 diz assim, ó: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, assim, o Espírito de Deus está ali. A gente tem que continuar orando para essas pessoas se tocar. E vamos esperar que o programa consiga, de alguma forma, ajudar alguns aí. Siga, compartilhe. Galera, siga, compartilha. E se você tá assistindo aqui com a pantufa, marca aqui nos comentários e fala assim, eu tô de pantufa, gente. Mas vou domingo pra igreja. Não de pantufa, né? Pode ir. A gente não tem problema, não. Se for pra ir pra igreja de pantufa, pode vir pra igreja de ninguém pantufa. vai te julgar, não. Não vamos te julgar, confia. Vai virar uma figurinha no máximo. No máximo. Mateus, pode falar suas considerações finais, fica à vontade. Então, eu acho que a gente já falou bem, explanou bem o assunto aqui. Então, é bem isso, não ser radical. E tudo é um processo que a pandemia demorou quase 1 ano e meio para conseguir chegar onde nós chegamos hoje. Então, tipo, não vai querer, a partir de amanhã, então, vai tudo melhorar, vai ser um mundo perfeito. Não. É um processo que demora, é um processo trabalhoso, é cansativo. Tem que ter muita força, tem que ter muita garra, porque senão você fala, fica em casa de pantufa, não enche o saco. Já cansei de você. Fica aí. Então, fica aí, velho. Tataxi. Fica aí. Então, é um processo trabalhoso, mas é assim, tem que existir os dois ainda, eu acho. No meu ponto de vista, ainda é um... Até porque não posso perder o emprego, tá? Desculpa. Isso. Não, mas tem que existir os dois para atender a maioria... abrir o leque de público. É isso aí. Tânio? Eu acho que também tudo já foi bem dito, esclarecido, né? Eu concordo que é necessário realmente ter ainda essas opções. A opção do online é uma ferramenta realmente fantástica, consegue atingir pessoas do mundo todo e pessoas até em dificuldade, que não conseguem vir à igreja e perderiam aquele momento. Isso realmente é muito bom. Mas também deixo o meu apelo aqui para o pessoal se conscientizar, né? Obviamente, de que ser crente não é só assistir palavra, né? A gente precisa viver o cristianismo. Então eu considero que ainda é fundamental interagir com que pessoas. Mesmo que você não acompanhe remotamente os seus pastores, mas tente se filiar a alguma comunidade local e participar ali realmente das ações da igreja. Eu penso que essa é a melhor forma aí de ser igreja. Nós estamos precisando de voluntário na transmissão, tá? Por favor, procure o André lá. Estamos precisando de voluntário para transmitir lá com nós. André? Bom, vocês falaram perfeitamente, assim, a minha opinião também, tem que ser muito equilibrado, né? E agora o que eu penso muito que nós, como pessoas, não devemos fugir é da interação. Não dá pra fugir da interação, não dá pra fugir do contato humano. E muita gente, infelizmente, tem feito isso. Então, tem que ir na igreja, tem que passar os perrengues com nós lá na igreja, tem que encarar o irmão, tem que, sabe, aquela palavra de pedir perdão quando estiver errado. E também, às vezes, de alguém chegar em você, sabe, o contato humano não pode perder, não. Então tem que ter um equilíbrio, gente. Tem que sair correndo, levantar a GoPro que chutaram. Chutar a GoPro e perdoar. E perdoar. Tudo bem, foi sem querer. Não, o Bertinho, ele derrubou o baixo. Você caiu o baixo. Essa interação é muito importante, gente. Então é isso, galera. O podcast de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu joinha aí se você gostou, que o YouTube vai entender que você está gostando aí do nosso podcast e vai recomendar pra galera. E semana que vem tem mais. Deus abençoe vocês e até a próxima.